Graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao meu canal, ao seu canal Pit Stop Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson da Cruz e este é o seu canal Pit Stop Graça Abundante. Estamos, queridos, em uma nova série de mensagens, em uma nova série de vídeos sobre estudos, e dessa feita estamos falando sobre seitas, religiões e heresias, ok? E já falamos sobre espiritismo, já falamos sobre os Mormons, né? Já falamos também sobre a maçonaria e já definimos também o que é seita, e hoje nós vamos estar falando sobre uma outra religião bastante conhecida, bastante divulgada aqui no nosso Brasil, que são as Testemunhas de Jeová. Amados, eu quero deixar bem claro o seguinte: o objetivo desses vídeos não é estar agindo com intolerância religiosa, ok? O objetivo desse vídeo é estar esclarecendo, estar instruindo a igreja brasileira a respeito, né, de religiões, seitas e heresias que tentam assim, adulterar a palavra de Deus no seu conteúdo original. E eu hoje, como eu já disse, quero os testemunhos de Jeová, e eu quero, amados, deixar bem claro também que faço esse estudo com muito amor, com muito respeito, até porque eu tenho pessoas da minha família que eu as amo, admiro e respeito muito, que fazem parte dos testemunhos de Jeová, ok? Então, queridos, o fundador da seita, né, ou melhor, o fundador da religião Testemunho de Jeová, conhecida também como Sociedade Torre de Vigia, foi o Charles Taze Russell. Ele nasceu em 16 de fevereiro de 1852 nos Estados Unidos. Com apenas 18 anos de idade, ele organizou um estudo bíblico e em 1874 fundou formalmente o movimento Russelitas. E em 1874 fundou formalmente esse movimento. Em 1879 começou a publicação do periódico, né, chamado Torre de Vigia de Sião, hoje chamado de Revista A Sentinela. Com a morte do fundador, o Russell, né, em 1916, o juiz Joseph Franklin Rutherford, que nasceu em 1869 e faleceu em 1942, tornou-se o segundo presidente da sociedade. Ok? Qual é a origem do desenvolvimento das Testemunhas de Jeová? Foi substituído depois por Nathan, né, Knorr, que demonstrou a sua habilidade organizacional e sob cuja direção houve um grande crescimento numérico. Os adeptos cresceram de 115 mil para 2 milhões. Em 1977, Franz assumiu, estando até hoje, né, segundo os últimos estudos. O quartel-general da Torre de Vigia fica em Brooklyn, em Nova York. O primeiro representante, queridos, da Torre de Vigia em nosso país chegou aqui no Brasil em 1922. Sua sede nacional permaneceu em São Paulo, capital, até 1980. Atualmente, a sede nacional encontra-se no interior do estado, em Cesário Lange. Quais são, queridos, o que nós denominamos de falsas profecias, né? É interessante reler um texto que nós lemos em um dos estudos passados, que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, onde Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos, Paulo se referindo a ele e aos demais apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. E no versículo 9, por ser algo tão sério, Paulo ele repete de novo esse versículo.
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além desse que já estáis recebendo, seja amaldiçoado, seja anátema. Queridos, primeiro a respeito das falsas profecias do fundador Russell, né? Ele diz que a Batalha do Armagedon e a vinda de Cristo já ocorreram em 1914. Depois, ele mesmo refez o cálculo e estabeleceu o ano de 1915, né? E depois de 1918. Então, houve aí, né, profecias que ele teve que refazer, né, os cálculos, e eu acho que se ele tivesse vivo até hoje, estaria refazendo esses cálculos até hoje, 2018. Então, amados, profetizou que até 1914 viria um tempo de tribulação para que fosse estabelecido o reino de Deus, que, é lógico, até hoje não aconteceu. A Bíblia, ela mostra textos bíblicos de como você identificar um falso profeta, e esses versículos eu vou transcrever aqui, né? E uma das formas de você saber se aquele profeta é falso ou não é que quando ele profetiza, se acontecer, ele é um profeta de Deus, mas se não acontecer, ele é um falso profeta. Veja na descrição aqui, no vídeo, né, esses versículos que nós vamos estar colocando aí. Além dele, fundador, né, que fez essa profecia falsa, houve também a profecia de Rutherford, que também fez o cálculo e estabeleceu o ano de 1925 como o início do milênio. Então ele seguiu a origem do seu fundador, né, e refez o cálculo para 1925 e de fato não aconteceu. Quinault também e Franz também fizeram profecias falsas. Em 1946, a organização lançou o livro A Verdade Vos Tornará Livres, com o tema base da profecia do Armagedon para 1975. Fato esse que também não aconteceu. Quais são os métodos de trabalho e as características das Testemunhas de Jeová? Os passos das Testemunhas de Jeová, queridos, até batizar o membro, são o seguinte: colocar a literatura nas mãos das pessoas através das visitas de casa em casa, né? Eles fazem isso com muita honraria, né? Crianças, adolescentes ficam loucas para poder, se for menino, ganhar a sua pastinha, como igual a do pai, para ir para a rua, para ministrar, né, os estudos, as mocinhas também a mesma coisa. E essas horas elas são contabilizadas. Para você adquirir alguma função, né, dentro do salão da Testemunhas de Jeová, você tem que ter X horas trabalhadas, né, ou seja, X horas de campo. Então, segundo, acompanhar a pessoa com uma visita para averiguar e encorajar o seu interesse. Marcar um estudo bíblico, né, no lar, usando um dos livros lançados pela sociedade, a Sentinela, a Despertai. Levar a pessoa interessada a um estudo bíblico semanal no Salão do Reino, ok? Levar aquelas que demonstrarem interesse ao estudo da revista Sentinela. Encorajá-los a que participem da reunião para nos ajudar a fazer discípulos, e da escola do Ministério Teocrático. Estas duas reuniões são para treinamento das testemunhas em seu programa de evangelismo. E também o último passo é a dedicação da vida a Jeová através do batismo. Ok? Lembra que eu falei no primeiro vídeo definindo o que é seita? Uma das definições de seita é a seguinte: primeiro, ela se acha a única organização verdadeira. Se você não participar especificamente dessa organização, você não tem salvação. Segundo, você pode ter sido batizado em qualquer outra religião, em até mesmo religiões evangélicas, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Universal, mas quando você vem para uma seita, ela não aceita, ok, esses batismos e tem que lhe rebatizar. São as duas principais características de uma seita, ok? Se acha a única organização salvadora do mundo. Segundo, não aceita o seu batismo de outra denominação, você tem que se rebatizar. E a Bíblia diz
que há um só batismo, uma só fé. O que passar disso, queridos, não provém de Deus. Outra coisa, dizem que ninguém pode compreender a Bíblia sem a revista Sentinela. Onde é que está escrito isso na palavra de Deus? Quem nos ajuda a compreender a Bíblia é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? Não reconhecem nenhuma versão da Bíblia, além da chamada tradução do Novo Mundo. Tem como periódico Sentinela e Despertai. Terceira característica de uma seita. Né? Primeiro, vou repetir, se acha a única organização verdadeira. Segundo, não aceita batismo de outras organizações, tem que se rebatizar. Terceiro, tem os seus próprios escritos. É assim com os mormons, com os livros do fundador Joseph Smith, né, no livro dos mormons. É assim com os muçulmanos, que tem o seu Alcorão. É assim com os adventistas do sétimo dia, com os livros de Ellen White. Né? É assim com os irmãos da maçonaria, com seus livros também. É assim com o espiritismo, com os livros de Allan Kardec. Então, a seita, todas as seitas, elas não têm a Bíblia Sagrada como única fé de regra e prática. Quando tem que ser traduzida na sua própria linguagem, na sua própria versão, pelo seu próprio fundador. Ok? É o que está acontecendo até com o LGBT, né? O movimento gay. Né? Eles criaram a sua própria Bíblia. Então, temos que ter muito cuidado com isso, queridos. Vamos agora a algumas doutrinas. O que é que eles dizem da Trindade? A doutrina da Trindade é uma monstruosidade de 3 cabeças, dizem eles, de origem satânica. Dizem que a Trindade é uma doutrina pagã, desenvolvida por Constantino, imperador de Roma, no IV século. Biblicamente, queridos, os cristãos não creem que haja 3 deuses em um, né? Nós, cristãos, não cremos dessa forma. Cremos que existe 3 pessoas, todas da mesma substância, com iguais coexistentes e coeternas. Deus claramente se manifesta numa existência triuna. Não são 3 deuses. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. E esse Deus, ele se manifesta claramente numa existência triuna. Está escrito em Gênesis 1:26, quando ele diz, façamos, né? Ele falou isso para quem? Falou para Adão e Eva? Eles nem existiam ainda. Ele falou para os anjos? Ele precisa dos anjos para ajudar ele a construir o mundo? Isaías 6:8, né? Mateus 3:16 e 17, 2 Coríntios 13:13, Efésios 2:18, Hebreus 9:14, 1 Pedro 1:2, 1 João 3:23 e 24. Ok? Como é um vídeo, você pode estar voltando, pausando, analisando cada versículo, porque é assim que se faz. Faça como os crentes bereanos, citados ali em Atos, capítulo 17, versículo 11. O que é que os testemunhos de Jeová dizem sobre Deus? O Deus das testemunhas de Jeová não sabe todas as coisas. Dizem que ele não sabia qual seria o resultado da prova de Abraão. Meus queridos, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele tem poder absoluto, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Antes da fundação do mundo, ele já sabia que Adão e Eva ia cair, por isso ele já tinha preparado a salvação através de Jesus Cristo. Como é que ele não sabia qual seria o resultado da prova de Abraão em Gênesis 22:12? Como é que ele não sabia? Que Deus mequetrefe é esse, pelo amor de Deus? E também desconhecia o que se passava na terra em Gênesis 18, 20 e 21. Afirmam que o verdadeiro Deus não é onipresente. Quem não é onipresente é Satanás, queridos. Quem não é onipresente sou eu e você. A gente só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Pastor, Satanás não é, não. Satanás não é. O único que tem onipresença é Deus. Satanás, ele atua através de seus demônios, né? Seus demônios territoriais. Mas ele próprio não é onipresente. Mas o nosso Deus é onipresente. São os 3 atributos que caracterizam que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é único.
onipresente, ele está em todos os lugares, onisciente, ele sabe de todas as coisas, inclusive está no nosso coração, e onipotente, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então a Bíblia ensina que Deus enche todo o universo. Está escrito em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Está escrito também em Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24. Está escrito também que Deus sabe de todas as coisas. Daniel, capítulo 2, versículo 20 ao 22. E sobre Jesus Cristo? O que é que as testemunhas de Jeová dizem? Eles dizem que Jesus é apenas um ente espiritual. É a primeira criatura de Deus. Um dos poderosos, mas não o Deus Todo-Poderoso. Né? Ele era o arcanjo Miguel. Aonde está escrito isso, pelo amor de Deus? Né? Em seu estado preexistente, uma divindade inferior a Jeová, Jesus tornou-se Cristo por ocasião do seu batismo e que Jesus de Nazaré não existe mais. Satanás ele tem duas coisas na cabeça dele. Né? Primeiro, fazer com que as pessoas queiram entender e acreditar que ele não exista e renegar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São dois objetivos principais assim. Né? Fazer com que as pessoas não acreditem nele para ele poder continuar atuando e fazer com que as pessoas não acreditem em Jesus como Senhor e Salvador. Queridos, eles também negam a ressurreição carnal de Cristo. Meu Deus, a Bíblia fala que Tomé estava lá. Tomé, toca aqui, Tomé. Enfia o dedo aqui na minha ferida, na mão, e aqui no meu lado, vê se sou eu. E aí Tomé, a Bíblia diz que cai de joelho e diz, Senhor meu e Rei meu. E aí Jesus ainda repreende. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Meu Deus, está na Bíblia. Está escrito isso. Como é que nega? Né? Negam a vida corporal de Jesus. Ele já veio invisivelmente em 1914, em espírito, assumiu o poder do reino e começou a reinar no céu. Queridos, Cristo fez-se a si mesmo igual a Deus. Exatamente o que você está ouvindo. O próprio Cristo se fez a si mesmo igual a Deus. Está em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. Cuidado. Use as duas Bíblias, caso você tenha. A Bíblia da João Ferreira de Almeida e a Bíblia deles. Vocês vão ver que há versículos na Bíblia deles que não existe porque foram retirados. Tá? Há isso ainda na Bíblia deles. Versículos que foram retirados. E a Bíblia diz, aquele que tira um tio está debaixo de maldição. Imagine quem tirar versículos bíblicos ou mudar como eles fizeram. Né? A Bíblia diz também que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade em Cristo. Sim, Colossenses 2,9. Cristo mesmo disse ser ele o grande eu sou. Aquele eu sou que falou para Moisés, diga que eu sou. Né? O próprio Cristo falou, eu sou. João 8,58. Compare com Êxodo 3, 16, 13 a 16. Também João 1 faz 3 declarações que confirmam a divindade de Jesus. Primeiro, o verbo já existia antes da criação. Segundo, o verbo estava com Deus. E terceiro, e o verbo era Deus. Aí eles colocam lá Deus em letra minúscula, para diminuir Jesus. Ah, mas está escrito aqui em letra minúscula. Eles que colocaram. Porque na tradução correta do grego está em letra maiúscula. Tá? Hebreus 1,8 e 1 João 5,20 também reconhece a divindade de Cristo. Cristo é o Todo-Poderoso. Mateus 28,18. Apocalipse 1,8. E ele não foi criado, pois ele é eterno. Isaías 9,6. João 1,18. Capítulo 6 de João. Evangelho de João 57. João 8, 19 e versículo 58 também. Evangelho de João, capítulo 10, verso 30 e 38. Capítulo 14, versículos 7, 9, 10 e 20. Capítulo 16, versículos 28. E capítulo também de João 17, versículo 21. A Bíblia mostra que Jesus é Criador.
e Miguel é criatura. João 1,3, Hebreus 12,20, Colossenses 1, 16 a 18, Hebreus 1, capítulo 1, verso 5. O Jesus, queridos, da Bíblia, nasceu e Cristo se tornou por ocasião do batismo, Lucas 2,11. As Escrituras também afirmam que Jesus, o Nazareno, ele está vivo, Atos 2,22 e o versículo 36. A Escritura Sagrada afirma que Jesus ressuscitou corporalmente, Lucas 24:39, João 20:25 e 27, Atos 1, 3 e 4, Apocalipse 1 e 3 e 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. De acordo com a palavra de Deus, Jesus virá corporalmente, Atos 1:11, Apocalipse 1:7, Mateus 24, versículos 14 e 30. E sobre o Espírito Santo, o que é que os testemunhos de Jeová dizem? O Espírito Santo é uma força ativa e impessoal de Deus, que o impulsiona seus servos a cumprirem a sua vontade, negando tanto a sua personalidade como a sua divindade. Eles negam isso. Eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma força ativa, é uma energia. Parece aquele pessoal aí, é uma energia boa, Não, queridos, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa, igual a mim e você. A terceira pessoa da Trindade, pois ele também é Deus. 2 Coríntios 3,18. O Espírito Santo possui intelecto, uma energia não tem intelecto, Tanto sim que se você está lá com a tomada de 220 volts, uma criança recém-nascida engateando, colocar o dedo, ela vai morrer. Se ela tivesse inteligência, ela ia proteger a criança. Então, o Espírito Santo não é uma energia. Ele é uma pessoa, possui intelecto próprio. Ele penetra todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. Ele é inteligente, uma energia não tem inteligência própria. Romanos 8, 27. Ele tem emoção, sensibilidade. Energia não tem emoção, não tem sensibilidade. Romanos 15, 30, Efésios 4, 30. Ele tem vontade, uma energia, como já disse, não tem vontade própria. Atos 16, 6 a 11. 1 Coríntios 12, 11. E as três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a sua personalidade. Energia não tem personalidade própria. Só uma pessoa tem. E sobre a salvação, o que é que eles dizem? Todos os que, em razão da fé em Deus Jeová e em Cristo, Jesus, dedicam-se à vontade de Deus e então perseveram em sua dedicação, serão recompensados com a vida eterna. Seja Deus verdadeiro, é um dos escritos dele. Qual é a refutação disso, queridos? A Bíblia ensina que a salvação e consequentemente, vida eterna são pela graça, mediante a fé, e não recompensa ao ser humano pela sua dedicação a Deus. Nós somos salvos pela graça, pela fé, não porque eu faço alguma coisa para Deus. Não é porque eu evangelizo, não é porque eu faço boas obras. É outra característica de qualquer seita. Para você ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. Meus irmãos, já foi feito. Já foi feito. Cristo já morreu. Cristo ressuscitou. Então eu não preciso fazer nada, a não ser recebê-lo como meu Senhor e Salvador e mais nada. Efésios capítulo 2, 8 e 9, Tito capítulo 3, versículo 5 e João capítulo 6, verso 40. O que é que os testemunhos de Jeová dizem a respeito do inferno? Os testemunhos de Jeová negam a existência do inferno. Lembra que eu falei? Uma das características da seita é o diabo fazer com que as pessoas não acreditem nele, para ele poder continuar a ter liberdade de agir. Não existe, eles acreditam que não existe o inferno ardente e a punição eterna. A doutrina do inferno ardente, onde os iníquos, depois da morte, são torturados para sempre, não pode ser verdadeira, segundo eles, principalmente por 4 razões. Primeiro, porque está inteiramente fora das Escrituras. Segundo, porque é irracional. Terceiro, porque é contrário ao amor de Deus. E porque é repugnante à justiça. Está escrito no livro Seja Deus Verdadeiro, página 79. Amados, a Bíblia apresenta a realidade do inferno e da punição eterna, sim, senhor. Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 7 e 9.
Mateus 25, 41 e 46, Lucas 16, 22 e 23, Mateus 10, 28 e Apocalipse capítulo 20, versículos 10 e 14. O que é que os testemunhos de Jeová falam a respeito da alma? Eles negam a imortalidade da alma, amados. Mas a Bíblia afirma a imortalidade da alma. Desculpe. Lucas 16, 19 a 31, Lucas 23, 43, Lucas 20, 38, né? Versículos também 9 e 30, 2 Coríntios 5 e 8, Filipenses capítulo 1, verso 23. O que é que as testemunhas de Jeová falam a respeito do céu? Creio que em 1935 Jeová colocou uma placa no céu dizendo: não há vagas. Pronto. Então, para eles, quem nasceu de 1935 para cá, não tem mais vaga no céu. Rutherford dividiu o rebanho em duas classes. A dos ungidos, que são apenas 144 mil, né, que representam todos os cristãos autênticos desde a fundação da igreja até 1935. Somente esses vão para o céu. E os demais são a classe da grande multidão, né, classe B, que vão herdar a terra. Dizem que os membros dessa última classe não são filhos de Deus e nem pertencem a Cristo. A Bíblia diz, queridos, há um só rebanho. João 10, 16, Efésios 2, 11 a 18. O céu é para todos os que creem. João 14, 1 a 4, e que todos os cristãos autênticos são filhos de Deus. Amados, essas são algumas coisas a respeito dos testemunhos de Jeová. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado. Dê o seu like. Dê a sua sugestão na descrição desse vídeo sobre qual a próxima seita, religião ou heresia que você quer conhecer mais. Antes de você conversar com o Testemunho de Jeová, estude melhor esses livros, esse vídeo, os versículos citados, procure livros, né? Existem muitos livros bons de pessoas que com 30, 40 anos de Testemunho de Jeová descobriram a verdade e saíram, né? Os testemunhos de Jeová são proselitistas, eles gostam de pescar no aquário dos outros. Você fica o tempo todo trabalhando com o testemunho de Jeová, ele não lhe fala de nada. Mas a partir do momento que você chega lá e diz: me converti, aceitei Jesus, aí ele já começa, porque eles gostam de pescar no aquário dos outros. Isso se chama proselitismo. E, infelizmente, mais de 90% dos testemunhos de Jeová são pessoas oriundas de outras igrejas evangélicas, por não terem conhecimento bíblico, não ter firmação bíblica, não ter raiz bíblica, não ter estudo bíblico, e por eles utilizarem a Bíblia. Nem sempre que utilizam a Bíblia é verdade, queridos. O que Satanás usou para tentar Jesus foi a Bíblia. E Jesus refutou Satanás com a Bíblia. Está lá na tentação de Cristo. Então, não existe na Terra PhD, pós-douto, apóstolo, querubim, serafim, pastor, bispo, que conheça mais a Bíblia do que Satanás. Conhecer não significa seguir. Tiramos isso pelos advogados. São extremamente conhecedores da lei. Estudam para isso, mas deturpam a lei para advogar a favor dos seus clientes, por mais miseráveis, criminosos e culpados que sejam. Conhecem a lei para deturpar a lei. E Satanás conhece a Bíblia para deturpar a Bíblia. Então procure conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, né? E fuja de todo aquele que quer pregar um outro evangelho para você. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.